Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E aí, jovens, como estamos? Como estão vocês? Estamos voltando aqui para gravar mais uma lição, e a lição de hoje é uma lição tão importante quanto as anteriores, tá certo? Nós vamos tratar hoje a lição de número 6 do terceiro trimestre dos jovens, a lição que tem como título O exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão nos nossos dias. O título da nossa lição de hoje, a lição 6, Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Pergunto a você, você tem coragem? Você tem coragem de enfrentar os desafios? Porque realmente os desafios são grandes. As fornalhas são muito grandes. Os desafios são grandes para esta geração em que nós vivemos. Uma geração corrompida, envolvida com tudo que desagrada a Deus, com tudo que vai de encontro à vontade de Deus. Mas você tem a oportunidade de ser exemplo dos fiéis aonde você está. Demonstrar a coragem para enfrentar a fornalha ardente. O texto principal do nosso ensino hoje está em Daniel, capítulo 3, versículo 17, quando a palavra de Deus nos diz: Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Resumo dessa lição vai nos dizer que devemos, né? Que nós devemos, que se deve demonstrar a coragem de recusar a idolatria. Podemos confiar em Deus, Ele nos protegerá. Você, jovem, você precisa entender isso. Deus protege. Nós não devemos ter outros deuses. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus é quem nos justifica. Precisamos tomar cuidado com as ideologias. Ser amante de si mesmo é um tipo de idolatria. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Isso aqui são temas que a gente pode pensar sobre todos eles. Mas eu quero que você priorize na sua mente o seguinte: a lição de hoje, nós vamos narrar o episódio em que o rei construiu uma estátua de ouro. Precisamos entender que o objetivo hoje é inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel. E precisamos compreender o conceito da idolatria e as suas aplicações atualmente. Precisamos entender isso, tá certo? Porque nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis. Nós veremos que esses três jovens, né, o Ananias, o Misael e o Azarias, eles possuíam a mesma tenacidade, fidelidade do seu líder, Daniel. Em toda a sua profundidade, a narrativa nos fornece um importante ponto de contato com as tentativas contemporâneas de imposição de totalitarismo, tantas religiões quanto seculares. Nós devemos estar apercebidos do perigo que muitos estão correndo. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica para a nossa meditação, é Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que nos diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governantes das províncias, para a consagração da estátua que o rei tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O arauto apregoava em voz alta: ordene-se a vós, ó povos, nações e gentes de toda a língua.
Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sabuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis, adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo que arde, dentro da fornalha de fogo que arde. Ora, entenda uma coisa, nessa lição nós vamos tratar justamente do episódio que acontece com Ananias, Misael e Azarias. Resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor para que todos adorassem a estátua de ouro que ele tinha erguido para a sua glória. Quantos jovens estão se curvando às ideologias e às propostas mundanas que alguém inventa e que alguém cria por aí? Esse fato aqui é um relato como 3 jovens tementes a Deus ousam enfrentar a monarquia tirana e totalitária que procurou impor uma religião a todos os povos, mesmo os ameaçados de morte. Eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferiram enfrentar a fornalha ardente. Nesse estudo, além de inspirados pela resistência desses jovens hebreus, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus das nossas vidas. Jovens, deixa eu dizer para vocês, mais do que nunca estejam atentos, abram os vossos olhos, peçam a Deus, peçam ao Espírito Santo que habita em você, que abra os seus olhos para você ver as formas sutis de idolatria que estão sendo colocadas e muitos estão caindo nisso. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Precisamos entender o que está acontecendo. O endeusamento do rei. Ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Envenenados pelo poder, Nabucodonosor também fez isso. O monarca mandou construir no campo de Durã uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua do seu próprio sonho seria a causa dessa soberba construção? A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Também não menciona de que era quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou de alguma coisa das divindades. Seja como for, vemos aqui o exato e o ato extremo de autoexaltação, a demonstração de poder. Muitas vezes a religião é somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo, usando-a para fins egoístas. Não era incomum também entre os monarcas babilônicos o levantamento de imagens da sua própria honra. Ou seja, os reis gostavam de fazer isso, de se endeusar, de fazer aparecer. E quantos hoje fazem as coisas apenas para se mostrar? Pessoas que estão jovens até, que começam a querer se destacar para serem reconhecidos pelas pessoas e não por Deus. Precisamos nos manter humildes no centro da vontade de Deus. Segundo aqui, o rei totalitário, ele constrói a estátua para a sua glória. Então ele está buscando o que? A adoração. O rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada a ele mesmo. Mais que um simples convite, era uma ordem. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos, além da presença. Todos deveriam se prostrar em adoração diante da sua suntuosa imagem. Era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos, tanto que a palavra adorar é mencionada diversas vezes
no versículo 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 28. A punição para o descumprimento seria a morte dentro da fornalha. A solenidade é extravagante e pomposa. Assim que os instrumentos musicais fossem tocados todos, incluindo as autoridades, deveriam se prostrar e adorar a imagem que a ele foi levantada. Você veja como a busca pela adoração faz com que as pessoas esqueçam que o único que merece adoração, o único que merece honra, glória e louvor é o Deus que é soberano eternamente. Nós podemos perceber aqui nesse contexto histórico a ausência de Daniel. Daniel não é mencionado neste episódio. Onde estava e o que fazia na ocasião não é revelado. Mesmo aqui, extraímos algumas lições. O fato dele não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal do livro, indica que a coragem, né, e a fé não era exclusiva dele. Mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente por outros jovens judeus. Além disso, o fato de Daniel, o autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, demonstra sua humildade ao não se colocar como a única testemunha fiel da Babilônia, mas sim que alguém que deseja transmitir lições e exemplos de fé aos seus companheiros. A finalidade não é exclusiva de alguém. A fidelidade não é exclusiva de alguém. Da mesma forma, não existe heróis solitários na vida cristã. É sempre há alguém com quem podemos contar. A igreja é um corpo formado por muitos membros. Perceba que a ausência de Daniel é mais para dizer que não tinha só Daniel de fiel na Babilônia. Havia outros que haviam aprendido e que eram fiéis. Aí eu pergunto para você, quem é o Daniel da sua igreja? Será que você pode, se Daniel não tiver, ser testado também na Babilônia? Quantos são derrotados na Babilônia? Porque vale salientar que não estavam na Babilônia apenas esses 4 jovens. Tinham muitos outros, mas os outros se dobraram. Somente esses 3 permaneceram de pé na presença do rei, dizendo que há um Deus no céu e que quem é fiel a Deus não se dobra. A coragem dos amigos, no item 2 da lição, vai nos dizer que a denúncia e o perfil dos acusadores. Ora, diante do decreto, alguns caldeus, versículo 9, capítulo 9, versículo 8, se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos. Em segundo lugar, eram bajuladores ao apelarem para o ego do rei. Não fizeram caso de ti. Em terceiro lugar, eram ingratos, porque se esqueceram que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel, que é um destes jovens agora denunciado. Entende? Ou seja, o invejoso, ele é assim. O egoísta, bajulador é assim. Tá certo? Os acusadores são invejosos. Sempre haverá esse tipo de gente. Mas quem é fiel, é fiel. Louvado seja Deus. Jovem, permaneça fiel. Não ceda às acusações, mas seja fiel ao Senhor como um verdadeiro cristão. Segundo, a bravura dos jovens. Ora, tomado de fúria, o rei manda chamar os 3 rapazes e lhes dá um ultimato. Se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Em sua prepotência ainda diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? No versículo 15, mostrando a profunda convicção e força de caráter que se manifestavam.
de crente sincero que não se acovardam. Os 3 rapazes rejeitaram até mesmo se defender. Eles não precisam se justificar diante da injustiça. Deus os livrará. E mesmo se isso não ocorresse, em hipótese alguma, iriam se curvar a uma imagem. Não negociamos a nossa fé, jovens. Nós somos o que somos, nós não negociamos nossa fé. Nós cremos no único Deus verdadeiro e por ele lutamos e por ele batalhamos as guerras. Mesmo que as pessoas mais influentes tivessem cedido, ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, estes não o fariam. Tal resposta mostra que esses jovens eram novos em idade, mas maduros na fé. Sabiam que, eventualmente, dependendo da vontade de Deus, estariam preparados para a morte. Preferiam morrer do que ceder ao pecado. Ei, isto aqui é muito forte, gente. Eles preferiam morrer do que ceder ao pecado. Quantos estão cedendo a qualquer coisa? Deixando se entregar ao pecado, à prostituição, a tudo que não presta. Vamos para frente. Terceiro, o Deus que salva na fornalha. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, determinou que os moços fossem amarrados, jogados lá dentro, pensando ele na sua soberba, na sua arrogância, que pronto, resolvido o problema. É aí que o milagre acontece. O próprio rei percebe que eles não estavam sós. Aleluia. Entendeu? Será que já perceberam que você não anda só? Ou as pessoas acham que você é um coitado miserável? Ei, você não anda só. Mas havia um 4º homem com eles, com aparência divina. Eles estavam vivos e caminham livremente pelo fogo. O fogo queimou as cordas, mas eles continuaram ilesos. O Senhor permite que passemos pelos vales, pelas provações, mas sempre está conosco. Como resultado da fidelidade, o bom testemunho dos jovens, o rei agora faz, em vez de exigir a adoração, louva a Deus. Quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado. Quando o crente honra a Deus, Deus também o honrará. Entende? Ou seja, a fidelidade de um crente levará à honra, porque Deus o honrará. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a idolatrias e fornalhas do tempo presente. Ora, o pecado da idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria, que é um pecado grave, que viola o primeiro mandamento, só a Deus adorarás. E a adoração a um ídolo é uma imagem ou qualquer outra coisa que seja considerado um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Por essa razão, os jovens hebreus se negaram a atender à ordem do rei. A sua nação estava sendo castigada pelo Senhor por causa da idolatria. Eles não estavam dispostos a cometer o mesmo erro do seu povo. Eles não chegaram a considerar sequer a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público, enquanto mantinham uma fé em Deus dentro dos seus corações. Sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era uma negação de Deus, pois o verdadeiro testemunho é baseado na integridade, processo expresso pelos lábios e guardado pelo coração. Essa frase aqui eu preciso dizer de novo. O verdadeiro testemunho cristão, ele é baseado na integridade, expresso pelos lábios e guardado pelo coração. Existem pessoas que dizem que são crentes, mas crentes agentes, né? Agentes investigadores, que ninguém sabe quem é. Ei, para de se enganar. Crente é crente e tem que mostrar que é crente. Tá certo? Essa é a nossa característica. Tipos de idolatria. Ora, vamos citar aqui alguns tipos, jovens, para vocês entenderem. Além da devoção religiosa aos falsos deuses, a imagem de escultura, a idolatria também pode se manifestar de várias outras condutas, que inclui a primazia do Senhor na vida. A autolatria
Autolatria, forma de idolatria própria, que conduz ao egoísmo, ou individualismo, ao narcisismo, quando o ego e a autoimagem são colocadas acima de tudo. As pessoas se tornam amantes de si mesmo. B. Culto à personalidade, valorização e veneração excessiva de outras pessoas, tais como práticas que levam ao partidarismo, como na igreja de Corinto, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Ei, isso não glorifica a Deus. Isso é idolatria. Amor ao dinheiro e à riqueza. A busca desenfreada pela riqueza o foco no dinheiro como principal objetivo de vida. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e a desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quarto, a idolatria política. Esse pecado também se manifesta na supervalorização de ideias, de ideologias e de formas de pensamento segundo a tradição de homens. Em nossos dias, novas formas de idolatria se escondem em ideologias políticas que prometem algum tipo de salvação, de redenção humana. Devemos ter a convicção de que nenhum homem, partido e nem mesmo o Estado é capaz de salvar. Somente Deus é Salvador. Precisamos entender isso para não nos misturarmos e não seguirmos pessoas. Nós seguimos Jesus, o Salvador. Existem novas fornalhas preparadas. É o terceiro ponto da terceira tópico. Nabucodonosor não foi o único governante a exigir pessoas lealmente absolutas. Esse tipo de regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, transformando o Estado ou o líder político em objeto de reverência absoluta por meio de um culto à personalidade. É um sistema no qual o governo possui o controle de todos os aspectos da vida dos cidadãos. E não há espaço para oposição política ou liberdades individuais. Muito parecido com o que a gente está passando. Só que nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para não nos envolvermos com estas coisas. Estão roubando as nossas liberdades, mas precisamos estar atentos, porque só estão roubando, porque estamos deixando. E nós deixamos quando deixamos de orar, quando deixamos de testificar, quando nos prostramos diante das imagens que são oferecidas. Em nossa cultura, em muitos casos, a religião é distorcida e é usada como instrumento, como um tipo de regime. Em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade, a convicção daqueles que servem a Deus, que servem ao Deus das Escrituras. Pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura. Caso não adoremos os seus ídolos, as fornalhas são novas, mas as estratégias são antigas. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar pela fé e não se dobrar diante das esculturas que estão por aí, diante das tendências que estão por aí. Nós servimos ao único Deus verdadeiro, só a Ele adoraremos, só a Ele serviremos. Concluímos dizendo que muitos anos se passaram desde estes episódios, em que os jovens hebreus enfrentaram a fornalha para serem lançados em um forno ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder às ideologias prejudiciais. É essencial encontrar coragem para resistir às pressões da idolatria evidente e, ao mesmo tempo, discernir para evitar a adoração aos ídolos que sutilmente se ocultam entre as formas de expressões. Precisamos tomar muito cuidado neste tempo em que estão sendo oferecidas muitas formas de idolatria. Precisamos ter coragem para enfrentar e entender que tem uma armadilha preparada, mas nós não nos dobraremos. Tem uma fornalha preparada, mas nós não nos rendiremos, porque nós temos um Deus que tem poder para nos livrar. Jovens, sejam fortes,
sejam corajosos. E Deus, certamente, certamente o Senhor da glória, o Deus Salvador, Ele cuidará de você. Ele vai cuidar da tua história. Ele vai cuidar da tua família. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento este jovem, esta pessoa que ouviu até agora. Firma ela, dá coragem, dá ousadia para ela vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Fica aquele abraço para você, a paz do Senhor, e não esqueça, seja forte, seja corajoso, mantenha a sua fé. Segue aqui, AD Pacajus, segue aí, cantora Adriana Cruz, segue aí os canais, tá certo? E nós estamos te servindo. Deus abençoe a vida de vocês.